A igreja chegou onde chegou porque homens e mulheres entenderam que a fé tinha que ser operacionalizada. E essa obra é uma obra de fé, porque começamos apenas com uma visão e não tínhamos os recursos, e estamos avançando. É assim que faz a obra de Deus. Quando eu visitava bases missionárias, quando eu era mais novo na fé, eu sempre ouvi isso: a obra de Deus começa difícil, fica muito difícil, ela fica impossível, e aí ela é feita. Porque a obra é de Deus, o Deus do impossível. É o Deus que faz brotar, por exemplo, o almoço que todo mutirão nós tem. Então, uma garantia no Senhor a gente parece que já alcançou. Vem trabalhar, que de fome você não vai morrer. Essas coisas vão marcando a caminhada. Eu quero te dizer, irmãos, com toda sinceridade no coração, você está tendo a oportunidade de participar de algo que vai tocar a próxima geração nesse lugar chamado Jardim Maravilha. E que talvez nem eu e minha família esteja aqui. Porque não é obra para alguém específico, é obra para um rei. Você está tendo a oportunidade de entrar na história desse lugar chamado Jardim Maravilha e das famílias que virão após a sua. Isso tem a ver com legado. E quisera Deus, se quando essa obra acabar, porque vai acabar, irmão. Deus não é homem para mentir, não. Vai acabar. E uma coisa eu prometo à igreja do Senhor: quando acabar, todos serão honrados de altar. Porque quem convence aqui é o Espírito Santo. Todos. Toda a igreja nesse lugar vai ser honrada naquele altar. Nós estamos estudando o livro de Neemias toda manhã aqui. Chegamos 7 horas, fazemos um turno de oração. Estudamos o livro de Neemias, parece que estamos no final. Parece que é o último capítulo e vamos passar para Esdras. 2 construções simultâneas. Um líder de construção de muros e portas, o outro líder de construção de templo. Nada mais propício do que estudar o livro de Neemias e Esdras. Irmão, de manhã eu tenho pregado aqui. Aqueles que estão aqui sabem. É 40, 50 minutos de palavra. Não é verdade, mano? Ismael chega cheio de sono e começa a cochilar. Eu falo amém, tu amém, igreja? Amém. E como eu percebi que ele tem essa facilidade de dormir pela manhã cedinho, eu já uso ele em todos os exemplos, né? E essa tem sido essa construção. A gente não começa a mexer nada em nenhuma ferramenta sem antes falar com o dono da obra. E aí o dono da obra vai passando as direções. A gente organiza o nosso dia, distribui o pessoal e começa as atividades. Tem sido um tempo muito agradável ver as coisas brotando do chão, saindo do nada, brotando da terra. Tem sido uma alegria muito grande. Eu quero compartilhar isso com você. Zé chegou essa semana aqui, a gente tinha um carrinho para virar o concreto. Como é que a gente vai virar um concreto? Um monte de homem, 24 sacos de cimento, quase um caminhão de areia, com um carrinho. Quero te dizer que ele já tem que ir para o reparo, Zé. Não aguentou não, pior. O Cadillac não aguentou não. Zé chega aqui com um carrinho e fala: não, vocês precisam de mais um carrinho. Eu não posso estar aqui, porque eu preciso estar no meu trabalho, mas está aqui o carrinho. É assim que é feita a obra de Deus. Sabe? E a gente está avançando nisso, e Bruno tem me desenvolvido numa coisa, questão de tema, de palavra. Eu sou muito ruim nisso, mas eu estou aprendendo. Vocês não têm ideia como vocês me esticam. Como cada irmão que tem se relacionado na minha vida, edifica a minha vida, e cada tijolinho que vocês colocam na construção do meu ministério. Pastorear não é ficar num ar-condicionado dando ordens. Pastorear é escutar a história de cada um de vocês. E nessa obra aqui eu tenho a possibilidade de sentar e ouvir um pouco da história de cada um de vocês. Por exemplo, o Caio, 30 por 10, trabalha 10 minutos, descansa 30. É a medida. E aí eu fui dar porque o meu papel aqui é muito dar injeção de ânimo, né? Falou: Xande, é a minha medida. Eu falei: amém. Ele vai lá, enche 2 carrinhos cedo. É minha medida. Eu falei: amém, amém, amém.
Everton, na hora que chega o almoço, eu descobri que ele não tem jeito, ele tem que almoçar. Eu falei, Everton, tá vindo chuva, a gente vai almoçar, vai ficar mole do almoço. Não tem mole, eu só preciso almoçar. Se eu almoçar, eu já levanto. E foi dito e feito, ele comeu, pá, levantou, vamos lá. Agora, eu falei, meu Deus. Ismael, descobri que depois do almoço não dá para ir direto. Meu irmão, ele fica oprimido. Vamos, irmão, não. 1 hora de almoço. Não tem 1 hora. Então, cada um tem revelado nessa obra coletiva o seu limite, a sua medida. E nós, por exemplo, eu como pastor, o William como líder da obra, a gente está aprendendo a trabalhar com a medida das pessoas, com a medida de cada irmão, com aquilo que cada irmão é capaz de fazer. É óbvio que se não houver uma pressão, não anda. Então, tem que ter alguém para botar essa pressão. E esse alguém que bota a pressão quase sempre é o malquisto. É o problemático da obra. É o cara que fica querendo ser visto. A pessoa quer ver ele pelas costas. Vai, Aline. Quando a Aline chega aí, fala, leva ele. Ele está cansado. Então é muito gratificante tudo isso. Estudar o livro de Neemias tem sido muito edificante pela manhã. Essa semana há uma expectativa com o livro de Esdras. Eu sei. Mas depois que eu entreguei a minha vida para Jesus e Ele entrou e eu decidi seguir a Ele, eu decidi aprender com Ele, eu decidi amá-lo, eu decidi crescer com Ele, eu nunca mais consegui pecar em paz. De tantas coisas que mudou na minha vida, uma das coisas que era muito latente era que o pecado não tinha mais a sequência da paz. Eu até pecava, mas em seguida vinha a falta de paz, um incômodo, uma coisa ruim de se sentir, uma coisa desconfortável, algo que me tirava da zona de conforto. E o Senhor falou, você precisa falar isso, que por mais que as pessoas fujam de uma realidade, depois que está em Cristo Jesus, depois que está batizado com esse Espírito Santo, depois que se torna templo do Espírito Santo, igreja de Deus, corpo de Cristo, nunca mais nós teremos paz em pecar. Pecaremos, sim, porque não perdemos a natureza humana e é exatamente aí que está a nossa maior luta. É a guerra do espírito e da carne, porém, depois do pecado, jamais a paz. E isso foi muito latente no meu coração quando eu comecei a avaliar as etapas da minha vida, os momentos da minha vida, e eu falei, caramba, antes de Jesus, eu praticava coisas, eu vivia coisas, eu falava coisas, eu me relacionava com pessoas e eu não perdia a paz por isso. Parece que depois que eu me entrego para Jesus e Jesus começa essa tal da obra de Deus na minha vida, essa construção espiritual em mim, algumas coisas perdem sentido e pior, algumas coisas me denunciam, algumas coisas me roubam a paz, o sono. E eu descobri que nessa caminhada isso vai se intensificando, isso vai tornando mais pressão. Então, é quando você começa a ter entendimento de quem Deus é, você começa a declarar algumas coisas. E aí vem o momento dos votos com o Senhor. Quem nunca quebrou um voto? Aí vem o entendimento sobre aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com o Senhor e debaixo dessa aliança a minha vida está. Irmãos, eu descobri que depois desse momento nunca mais nós teremos paz ao pecar. Aquele prazer momentâneo que o pecado nos traz, vai ter em seguida um incômodo, uma coisa triste, uma vontade de chorar, de sumir, uma vontade de retirar tudo o que falou na presença dele, uma vontade de fugir de uma presença que é impossível fugir. Eu descobri que nessa caminhada com o Senhor foi passando os anos, o primeiro ano de convertido, o segundo, e hoje, esse ano eu estou completando 20 anos de convertido. 22 anos, né? 2022, 22 anos de conversão. Eu descobri que cada ano que passa, essa
paz, ela vai embora mais rápido após o pecado. É quase que instantâneo. O convencimento do Espírito parece que ao longo da caminhada, ao longo do desenvolvimento de fé, de amor, de fidelidade, ele vai aguçando quanto a isso. Então, há 15 anos atrás, quando eu pecava, ele tinha um tempo para a sirene assumir, para a sirene entrar. Parece que esse tempo foi reduzido e parece que a coisa é quase que instantânea. Você fala coisas que em instantes você fala, para que eu falei isso? Você faz coisas e tenta voltar no tempo. Cara, eu estou me sentindo tão mal que já abafou o prazer daquele momento. O incômodo que eu estou sentindo é tão grande que não valeu a pena mais. E essa caminhada com o Senhor vai nos revelando não mais apenas um Jesus romântico que te amou e te abraçou e cuida de você, e que não é mentira, é uma verdade bíblica, é uma verdade espiritual, mas agora você começa a conhecer o Jesus que te incomoda de dentro. O Jesus que fala audivelmente ao seu espírito. Por que fez isso? Porque passou 10 anos, 15 anos e você continua fazendo isso? Você não está entendendo a dor que você sente depois que faz? A dor não está sendo intensa o bastante para te paralisar. Parece que a gente entra ali num diálogo com o Senhor e fala, Senhor, ameniza a dor. Como? É inconcebível a gente seguir um Deus tão santo e tão poderoso que transformou a nossa vida, que nos amou primeiro, e continuar fazendo coisas que nos geram tamanha dor, tamanha sangramento. E a gente entra numa roda de inconstância, numa roda de acusação, em que você começa a fazer coisas calculando a dor. A gente entra numa noia porque a gente tem a certeza do incômodo após o pecado, e ainda assim a gente começa a calcular esse incômodo. E como uma pessoa que tem uma doença crônica que gera uma dor aguda e forte, nós aprendemos a conviver com essa dor. E isso se chama a prática do pecado, porque a prática do pecado não anulou o poder de convencimento do Espírito. Nós vamos pecar e ele vai estar lá dizendo, errou, me fez triste. O Senhor, ele é dotado dessas emoções. A Bíblia relata que Deus se entristeceu, que Deus sentiu ciúmes, que Deus se alegrou. Então é inconcebível a gente entender que uma vida pecando vai gerar alegria no Senhor. É inconcebível a gente anular uma realidade que o Senhor se entristece todas as vezes que aquela dor pós-pecado assola a nossa vida. Talvez esteja aí uma das explicações porque Ele quer nos afastar totalmente do pecado. Porque quando nós sofremos a dor pós-pecado, Ele sofre junto. Você já parou para pensar que pode ser um grito de basta do próprio Senhor, dizendo para mim e para você, me faz parar de sofrer. Filho, me faz parar de sofrer. Filha, me faz parar de sentir dor. Mas como o Senhor sente dor? Eu sinto dor todas as vezes que você sente. Isso acontece pós-pecado. Porque o poder do convencimento de quem é santo e habita em você não vai mudar. Ele vai continuar agindo, porque parece que a gente vai em Atos 2 e vê um espírito de poder. A gente até conhece o espírito de convencimento, mas a gente anulou o espírito que se entristece dentro de nós a partir do pecado. A gente anulou o espírito que deseja nos dar vida em abundância, mas que precisa contemplar uma vida miserável presa no pecado. E quando eu estou falando de pecado, irmãos, eu não estou falando de uma lista do Antigo Testamento que você não faz. Não mato, não fumo, não cheiro, não me prostituo. Sei lá o que você pode pensar como lista de pecado. A pergunta é, como tem o livro, né, o best-seller, Bom Dia Espírito Santo,
Também existe um livro que diz: não entristeçais o espírito. E o que tem o poder de entristecer o espírito? O pecado, que nos entristece. E que por esse amor e essa graça incondicional leva o Espírito Santo junto. Esse Jesus que incomoda é pouco pregado, porque na verdade a gente já tem incômodo demais. E agora aceitar que Jesus vai me incomodar também é demais. Mas eu queria te desafiar a chegar até o final dessa pregação, porque todo incômodo também tem um propósito. Assim como existe propósito na dor e na perda, e isso não é ensinado à igreja. O que é ensinado na igreja é que toda perda é do diabo, que toda dor é do diabo, e não é. Haja vista que o espírito maligno que assolava Saul vinha da parte de... Nem toda dor é oriunda do inferno, irmãos. Existem dores que nós precisamos sentir para que o Senhor alinhe a nossa caminhada e vida. Existem perdas que precisam acontecer. Mas por que ensinar a igreja a perder se eu posso ensinar a igreja a triunfar a todo tempo? Por que eu tenho que ensinar uma igreja com o sofrimento de Cristo e se tornar imitação dele, se tornar discípulos de Cristo também no sofrimento, se eu posso dizer para ela ser triunfalista e que tudo vai terminar bem, e que essa obra vai terminar bem, essa obra vai terminar bem na medida do Senhor, segundo o seu povo. Mas seria muito mais produtivo eu chegar aqui e te dar uma bomba de motivação, trazer uma palavra motivacional que vai talvez te fazer amanhã fazer a oferta que falta para completar esse prédio. Mas nós não temos compromisso com isso. Nós temos compromisso que o Jesus da Bíblia seja pregado e ensinado. E o meu e o seu Jesus aprendeu a obedecer pelo que sofreu. Nós não temos compromisso de tocar a sua alma para tirar o que tem na sua carteira. Mas nós temos compromisso de ativar o teu espírito para que você não viva mais pelas ganâncias dessa terra, para que você não viva mais mediante as avarezas dessa terra, e que você possa voltar a colocar a sua confiança naquele que é fiel e que nunca foi derrotado. Que você volte a ter o Senhor como confiança, ainda que em meio à dor, porque confiar em Deus não é ausência de problema. Confiar em Deus não é ausência de perdas. Confiar em Deus é a minha essência. Eu nasci para confiar no meu Redentor, porque Ele vive. Eu não confio porque Ele tem coisas para me dar. Eu confio porque eu sei que Ele é o melhor para mim. E sem Ele eu estou perdido. Então nosso compromisso é ensinar esse Jesus que sim, incomoda. Incomoda todas as vezes que eu vejo na Bíblia o sofrimento. Todas as vezes que eu vejo o que Ele passou por amor a mim e a você. A semana de reflexão sobre a minha vida cristã foi dentro desse potencial incômodo que vem logo depois do pecado. A gente num ambiente de obra, não ressaltando a obra, mas a verdade é que a gente está numa grande construção, essa obra vai acabar e a construção na nossa vida vai continuar, amém? É um momento, irmãos, daqui a um tempo tudo isso aqui vai estar diferente. O fato é que nessa construção de Deus na minha vida, eu vou precisar viver exatamente esses momentos que ainda me fazem pecar e que me traz o prejuízo da dor, do sofrimento. Porque quando estamos totalmente anestesiados ao convencimento do Espírito Santo, é porque Ele não habita mais, e esse aí é o problema. O fato de você pecar não é característica de quem deixou de ser templo do Espírito Santo. Mas a ausência de dor após o pecado é sério. A ausência do incômodo, a ausência do desconforto mediante o pecado, é aí que nós temos que entrar, porque aí aponta para uma parte do corpo cauterizada, uma parte do corpo que não tem mais sensibilidade, perdeu a sensibilidade à dor,
Por exemplo, você chega numa parte do corpo necrosada com uma agulha e espeta, nada sente. Porque aquela parte está morta. Não tem mais convencimento daquele que ainda pode nos trazer a dor do pecado. E por que ele nos faz sentir dor pós-pecado? Porque ele tem um interesse eterno na sua vida. E se você aprender algum caminho que leve ao pecado sem a dor e sem o desconforto, você vai para a perdição eterna. E é tudo que ele não quer. Ainda que nessa terra, nessa vida momentânea, você sinta dores e sofrimento, o maior interesse dele está na eternidade. O maior interesse dele está em ter você na nova Jerusalém. Então a gente precisa entender que Jesus nos ama, Jesus é poderoso, Jesus triunfou sobre a morte, mas Jesus precisa nos incomodar mediante as quedas que ainda insistimos em ter. Porque é isso que vai nos manter vivos. É isso que vai nos manter de pé. Essa dor que vem após a queda e que te faz mal, e que te joga dentro de um quarto com vontade de chorar e que você chora horas. Eu oro para que você nunca perca isso. Porque esse é o lugar de conserto. Aí você vai viver a Bíblia que diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e nem sempre o levantar vem com um tapinha nas costas, dizendo: levanta aí, queridão, eu te amo. Vai ter que ir para o lugar de conserto, de choro, de quebrantamento, de dor. Você já parou para pensar que uma das grandes coisas que tem poder de convencimento na nossa vida é a dor e as derrotas? O Senhor precisa falar uma linguagem que você entenda. O Senhor precisa se comunicar contigo de uma forma que você compreenda. E a dor é uma ferramenta para que você entenda o erro que cometeu. Então nós não podemos ser essa igreja de que, só vitória. É só vitória. Jesus venceu. Eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Uma prática de pecado. Parece que esses textos vindo de uma alma contaminada, de um espírito adormecido, vai tentar afagar, tentar amenizar a dor pós-pecado. E isso é errado. Isso vai tirar de nós a sensibilidade quanto ao poder de convencimento do Espírito Santo. E a gente vem para uma reunião como essa, vem para um culto como esse, escuta 40, 50 minutos de palavra e parece que não há convencimento. Parece que não há, mas não entra mais, não desenvolve um tipo de constrangimento. Haja visto, alguns pregadores estão usando muito isso. A boa palavra não é aquela que você sai daqui dando pulinhos de alegria. Sou mais que vencedor. A boa palavra é que te joga em crise, te faz transformar, vai te levar para dentro de casa e tu vai falar: o que eu tenho sido para o Senhor? Que tipo de filho ou filha eu tenho me apresentado para o meu Pai? O Pai de amor, o Pai das luzes, aquele que me resgatou. A boa palavra nos últimos dias não vai ser de convencimento humano para você provar uma vitória momentânea nesses dias, mas vai ter peso de eternidade e convencimento de pecado. Quando foi que chorar na presença do Senhor arrependido se tornou algo de derrota? Quando foi que reconhecer a partir da dor, da queda, uma posição de pecador e que precisa voltar e restabelecer as estacas e reerguer os templos? Neemias, antes de começar a construção, ele chora diante do Senhor pelo erro dos antepassados. Nós não podemos pedir a Deus a ausência dessa dor pós-pecado. É essa dor que vai nos deixar vivo. É esse incômodo que vai nos deixar vivo. O Senhor precisa continuar te incomodando pós-pecado. Enquanto houver esse incômodo, é porque tem vida, é porque que o membro está vivo, o Senhor espetando você está errado. Sai desse lugar, esse lugar não é para você. E eu, refletindo sobre isso, 3 coisas claras vieram ao meu coração.
Quando eu entreguei a vida para Jesus, eu comecei a sentir esse incômodo que antes no mundo eu não tinha. Eu fazia as coisas e não tinha uma consciência de erro quanto ao Senhor. O Senhor não era vara de medida. A palavra era uma Bíblia da minha mãe católica, empoeirada no canto da sala, aberta no Salmo 91. Quem nunca visitou uma casa assim? Então eu não tinha esse entendimento. Aí você entra para uma coisa chamada igreja, começa a congregar num lugar, começa a desenvolver um conhecimento de quem é o Senhor. E essa semana o Senhor falou muito ao meu coração. Uma construção física não é só para os de fora, mas muitos de dentro precisam desenvolver. E um dos papéis pastorais bíblicos é os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Eu já não trabalho mais por mim, irmãos. Acorde. Dentro do propósito que Deus tem na sua vida, isso aqui vai te ajudar. Aleluia. E eu comecei a ver que esse incômodo pós-pecado me roubava a paz que me fazia parar e refletir para não continuar andando de qualquer jeito, atropelando fases, atropelando processos, achando que eu era algo que não era. Um dos maiores enganos que acontece na alma com a ausência de dor pós-pecado é você se achar ser alguém que não é. Porque não há mais convencimento do Espírito Santo. E se existe alguém que tem potencial para te colocar num lugar que você não deveria estar, esse alguém se chama pelo seu nome. Porque se chegou um tempo da gente pregar sobre levantar a autoestima das pessoas, eu quero te dizer, sai desse lugar, deixa o Senhor te promover. Deixa o Senhor revelar quem realmente você é, a partir de todo o incômodo que sonda o seu coração pós-pecado. É a intensidade dessa dor e sofrimento pós-pecado que vai trazer menção de quem você é no Senhor. Aqueles que são grandes no Senhor sofrem com o pecado. É diferente, não é um discurso legalista. Você é pecador, condenado está. Não. Avalie a dor que você sente pós-pecado. A intensidade dessa dor, desse incômodo, desse sofrimento vai determinar quem você é. Agora, se você já está na fase de pecar tranquilo e dormir tranquilo, aí tem um problema sério que precisa ser cuidado. É diferente. Uma pregação triunfalista, ela parte de um princípio que você é mais que vencedor a qualquer custo. Não é a qualquer custo. Essa dor pós-pecado vai fazer com que o pecado reduza o poder na sua vida. E a partir daí você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Segunda coisa, além do incômodo, e esse incômodo eu quero falar aqui, Lucas capítulo 9, se puder projetar aqui para mim. 9, verso 23. Um texto que não precisa de apresentações. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente, repete comigo, diariamente. Pode ser melhor, diariamente. Não é domingo à noite. Se você veio para cá nessa noite tomar a sua cruz, pode ir para casa. Não é isso que o texto diz. Não, eu vou para a igreja porque agora eu vou acertar a minha vida. Não, faz isso não. O texto diz, aquele que quer seguir-me, tome a sua cruz diariamente. Amanhã ela está lá. Terça-feira de novo e quarta de novo. Se você estiver esperando o próximo culto coletivo, a próximo momento específico para Deus liberar algo como comunidade, como igreja, para você tomar a sua cruz, provavelmente você já está adormecido no pecado e não sente mais a dor. Porque você quer saber uma das maiores dores que nós deveríamos sentir é o pecado da desobediência. Nós esquecemos que desobedecer a Deus é pecado. E aí eu comecei a refletir de cada palavra que Deus liberou sobre a minha vida. E como deixar de obedecer já não me doía mais. Falei, Deus,
estou desviado, entrei em crise. Porque ainda que as obras das mãos produzam resultados, eu estou necrosado, não me dói mais desobedecer. Não me dói mais ir para um lugar que Deus não me mandou ir. Não me dói mais tomar decisões que não foi o Senhor que me direcionou, pelo contrário. Não me dói mais fazer aquilo exatamente contrário ao que Deus ordenou. E isso é um tipo de de podridão. Porque quando estamos reunidos coletivamente, você se torna um no meio da multidão. E quando você é um no meio da multidão, essas características, esses sinais de dor pós-pecado é facilmente desapercebível. Mas eu quero te dizer, esse texto diz, tome a sua cruz diariamente, amanhã ela está lá. E quando você abandonar ela, e que eu já ensinei, até falei semana passada, sua cruz não é sua esposa, seu marido, apesar que alguns parecem cruz, né, Fernanda? Se manifesta não, Bruno, perguntei a Fernanda. Eu tenho ensinado nessa casa que essa cruz que Jesus está falando, tome a sua cruz e siga-me, tem a ver com um propósito violento da sua vida. Se você pegou esse propósito, encostou no canto e está seguindo sem ele, eu oro para que Deus volte a dor sobre você. Porque essa dor vai gerar incômodo. E esse incômodo vai fazer você parar a caminhada, ir lá no canto e pegar a cruz de volta e falar, não dá para ir sem ela. Porque sem ela, dói demais. Sem ela não faz sentido. Sem ela é tiro no escuro. Semana passada, quando eu falava sobre oportunistas e visionários, eu falava exatamente sobre isso. O Senhor não vai abrir uma porta e te dar uma chance. Aquilo que se apresentar diante de você, dentro do propósito que você está, da sua vida, não é uma chance. É a vontade de Deus. Oportunistas vivem de chances, de brechas, de oportunidades que surgem. Visionários andam debaixo de uma visão. Eles não andam, eles marcham. Eles sabem exatamente quando chegar naquela parede que não tem porta, ela vai se abrir. Por quê? Porque eles têm uma palavra, eles têm uma visão celestial. Eles caminham debaixo de uma direção, não de humana, mas do Senhor. Quantos estão me entendendo? E é esse incômodo que vai dizer sobre carregar a sua cruz, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Como é difícil perder. O Evangelho está ensinando sobre perder. E a igreja do Senhor entrou no momento para ensinar como ganhar. Nós estamos evangelizando, ensinando as pessoas a ganhar Cristo, quando deveríamos ensinar as pessoas a perder esse mundo. Não é uma oportunidade para Jesus te salvar, Ele já fez a obra. Agora é uma oportunidade para você morrer. Morrer para as coisas desse mundo que ainda te faz pecar e geram prejuízos em você. Ou você ainda não entendeu que o pecado gera prejuízo? Aleluia. Segundo, entendi que ele estava gerando crises terríveis na minha vida. E falar de crise na igreja evangélica brasileira é terrível. Irmão, aguenta até o final dessa palavra. Porque nada do que o Senhor vai gerar de desconforto e crise na sua vida não tem propósito. Eu comecei a refletir sobre a minha vida e eu vi as pessoas que me abandonaram. Ou, reformulando essa frase, as pessoas que eu tive que abandonar. Não. Cristão não pode abandonar ninguém, não. Você sabe exatamente as pessoas de influências que tinham sobre a sua vida e que o Senhor arrancou dela. Você sabe exatamente as pessoas que influenciavam a sua vida para o mal, para o pecado, e que o Senhor te cobrou elas, ou você larga ou eu tiro elas de você. Quantas pessoas
Vou dar um exemplo. Quantas crises com meus pais? Falar de pai é difícil, né? Pai e mãe não. Deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem quem está falando de pai e mãe. Eu tenho 45 anos e quando eu vou visitar meu pai, ele quer que eu sente no colo dele. Eu nunca tive problema de orfandade. Meu pai nunca deixou de me beijar e me abraçar. Já contei uma história aqui num momento trágico da minha vida de bebedice, que meu pai fez uma bolsa e falou: se tu sair, eu saio junto contigo. Quem está falando para vocês não é um órfão, não. E ninguém foi desprovido do amor paterno. Quantas crises eu entrei com o meu pai por causa de Cristo na minha vida. Até um ponto dele falar para mim: você está negando a minha religião que eu te dei. E eu ter que falar olhando nos olhos dele com todo amor: estou. Quantas crises com a minha mãe. Porque minha mãe nunca aceitou que eu fosse a ovelha negra da família. E você sabe o que era ser ovelha negra de uma família católica, apostólica, romana? Era ser crente. Nunca tive problema familiar, nunca fui abandonado. Casado, meus pais cansaram de me ajudar, sempre me orientaram, sempre me deram conselho. Mas quando eu tive que me posicionar diante de Cristo, eles criaram resistência e eu precisei transpor essa resistência. Jesus, que aquele que ama mais o pai e a mãe do que a ele, não é digno do seu reino. Eu não sei que tipo de evangelho estão ensinando para vocês. Esse evangelho coraçãozinho, que o amor é símbolo de um coração. O amor nunca foi símbolo de um coração. Se tem um símbolo que reflete o amor, é uma cruz. Já pensou a gente começar a andar pela rua? Ah, eu te amo, hein? Já pensou? Não, ó. Vampiro, tá? Não é verdade? Mas parece que o processo de culturação nossa, de transformação cultural nos levou para o coração, que a Bíblia vai dizer que é enganoso. E que continua produzindo um amor enganoso. Quantos amigos eu tive que abandonar por amor a Cristo? Ah não, pastor, agora vira crente, não se relaciona com... Não, eu queria me relacionar com eles. Eu só não queria me relacionar com a promiscuidade deles. Eu só não queria me relacionar com o pecado cruel deles. Eu só queria que eles me respeitassem e que quando eu chegasse, eles não continuassem com aqueles assuntos que são aberrações ao ouvido do Senhor. Eu só queria que eles frequentassem lugares saudáveis e não os lugares, os buracos promíscuos que eles frequentavam e queriam que eu estivesse juntos. Eu queria ter um motivo na Bíblia para estar nas boates e nos prostíbulos que eles queriam que eu fosse com eles. Mas eu precisei romper com relacionamentos afetivos por amor a Cristo. E hoje o que se ensina na igreja, não, amorzinho, fica com ele, vai para o inferno junto. Amar a Deus acima de todas as coisas vai te tornar perseguido. O mundo caído não vai ver em você motivos para que você esteja na roda. Ou então você negocia Cristo, senta na roda dos escarnecedores e escuta os assuntos que eles têm para fazer, que aguça a sua alma, que estimula a sua carne e te faz pecar, para novamente você sentir a dor do pecado e novamente você gerar choro nos olhos do Senhor. Que evangelho nos ensinaram quanto é incômodo? Jesus é incompatível a algumas rodas familiares. Entenda isso. E com todo amor no coração, se você os ama, se mantenha vivo, porque eles vão precisar de você um dia. Se você ama mesmo pai e mãe, se você ama mesmo irmãos, se você ama mesmo amigo, se mantenha na luz, vivos em Cristo, porque o dia vem, está chegando. O dia vem, está chegando e todo joelho vai se dobrar. E você sabe para onde eles correrão?
eles vão precisar de um farol, irmãos. Mas por causa do amor, você escolhe se tornar trevas igual eles. Se escolhe comer com os porcos igual eles. E aí você não é mais luz para ninguém. Porque, irmãos, um dia que comer com os porcos, eles vão olhar para você e falar assim, é porquinho também. Acabou. E eu comecei a ver as crises existenciais. Você acha que eu nunca vivi isso? Cara, mas é meu amigo de infância. Jesus, esse não. Meu amigo de infância, estudou comigo no primário, no ginásio, até o dia que ele falou assim, larga esse negócio de Jesus, cara. Você domingo à noite não sai mais com a gente, você só quer ir para a igreja. Aí eu fui para o Vale da Decisão. Todos vocês vão ter que passar lá. Todos vocês. Eu lembro um período da minha vida casado com a Aline que a minha mãe começou a fazer chantagem emocional. Ela ficava doente todo sábado à noite. Você precisa me ver. Eu posso morrer a qualquer momento. Está viva lá, vai passar 20 anos. Não, eu posso morrer a qualquer momento. Você só quer saber negócio de igreja. Mãe, eu só vou para a igreja domingo à noite. Eu tenho mais a fazer. Eu vou aí sábado. Não! Ela queria. Aí fazia o almoço que eu gostava. Abachúria. Rabada com agrião. Quando ela fazia rabada com agrião, eu já sabia. Ela não quer que eu vá para a igreja. A Aline já ficava. Tu entendeu? Eu falei, já sei, já peguei já. Aí comia a rabada e ficava mole. Sabe como fica mole? E aí quando ia dando 3, 4 horas, ela começava, estou me sentindo um pouco mal. Você acha que algumas vezes eu não caí? Você acha que algumas vezes eu não neguei os compromissos que eu tinha com o meu Senhor? E hoje é muito difícil falar isso, porque compromisso com a casa do Senhor é uma coisa. Compromisso com o Senhor é outra. É impossível amar ao Senhor e não amar aquilo que Ele promove. É impossível amar ao Senhor e não amar aquilo que Ele ama. E eu comecei a entrar em crise com amigos, com parentes, com pai, com mãe, com irmã. Minha irmã até hoje tem crise comigo. Ela tem crise comigo, eu não tenho crise com ela não. Ela diz que eu sou o preferido da minha mãe. Quem nunca viveu essa dinâmica? Eu falo, minha irmã, não é nada disso, minha irmã. Ela jura que eu sou o preferido da minha mãe. Mateus 10, 33. Nem pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer o que o homem fique contra seu pai e contra sua mãe, e nora contra sua sogra. Nora e sogra? Está sendo relutante aqui, né? Isso já estava criado lá no Jardim do Éden. É um texto que não é pregado. Por causa de um mundanismo, um humanismo que entrou no Evangelho, trazendo o Evangelho para um romantismo que não tem a ver. Por isso que eu tenho insistido em ensinar a vocês, quer a sua família, quer dar atenção para a sua família, a sua casa, lute, dedique-se para inserir a sua casa, a sua família no reino, porque quando eles fizerem parte do mesmo reino, você vai estar completo. Eu e minha casa, nada é à toa, tudo está conectado, irmãos. Mas porque não investimos na vida espiritual da nossa família, nós vivemos esse dualismo. Não, eu tenho que dar atenção à minha casa. Não, eu tenho que dar atenção para Deus. Não, eu tenho que ver as coisas da minha família. Não, eu tenho que ver as coisas de Deus. Não, irmãos, Deus não te deu 2 vidas para ser vivido, você só tem uma. E essa uma vida precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. E eu entrei em crise, pensa, um novo convertido. Me converti em Bento Ribeiro, com 15 dias fui para uma igreja que nem luz tinha. Às vezes ele fala assim, eu estou preocupado contigo. Por quê? Eu te conheço. Quando acabar essa obra, mas nós construímos em outro lugar. Construtores só podem estar construindo. Se o Senhor te chamou para ser um construtor,
O lugar mais feliz da terra é numa construção. Não é não, cara? Aí você vai ver a gente aqui, irmãos, a gente trabalha cantando e zoando, porque não falta não é. Tu deve entrar e falar, esses caras não estão virando concreto não. O que eles estão fazendo? Zoando e virando concreto. Aí precisa ter o chato, fala assim, não, tem gente que para zoar tem que parar as mãos, eu estou ensinando uma estratégia. Não é isso, Carlos? Você zoa falando e a mão trabalhando. Estou mudando o ambiente aqui, eles estão aprendendo uma nova dinâmica. Então as crises vieram e eu precisei dar uma resposta para o Senhor. E outra coisa que eu percebi, por último aprendi que Ele frustrava expectativas e planos. Ah não, agora tu foi demais. Jesus frustra demais. Eu fui fazer uma reflexão de cada plano que eu tinha 15 anos atrás. Cada projeto, os concursos. Fui lembrar da prova que passei na aeronáutica, que eu podia ter carreira. Aí tu entra na nostalgia, né? Ai, carreira militar. Nada contra, irmãos. A estabilidade, a tão sonhada estabilidade. Mas eu quero te anunciar algo poderoso. A sua estabilidade pode ser o Senhor. Tudo aquilo que o governo, o Estado, a Federação Brasileira pode te oferecer, o Senhor pode ir mais. Sabe o que eu tenho visto? Pessoas com uma carreira estável em depressão e angústia. Eu tenho visto contra-cheques recheados, enfrentando sessões terríveis de terapia com psiquiatra tomando tarja preta. Eu tenho visto homens e mulheres abastados tentando se jogar de terraços e coberturas luxuosas. Eu tenho visto isso e ninguém tem explicação para me dar. Ninguém tem explicação para me dar. Mas a Bíblia tem explicação para dar. Eu tive que aprender a conviver com planos e projetos e expectativas que eu gerei no meu coração e que Jesus só fez assim, não! Mas era lícito, é lícito, mas não serve para você. Mas eu vou poder abençoar a obra de Deus. Não! Quem disse que eu preciso que você abençoe a minha obra? A obra é minha. E eu faço como quero e com quem eu quero. Sabe o que é isso? É um Jesus que não é pregado. Um Jesus que frustra projetos. Projetos que é fruto de uma ganância, de um egocentrismo, de um narcisismo, de uma adoração ao próprio ser, à própria divindade. E eu tenho ensinado nessa casa, você não é a última Coca-Cola do deserto. Mas Ele te ama. Sim, é claro que Ele te ama. E Ele moveu céus e terras pelo seu coração, para agora te negociar com sonhozinhos consumistas. Ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Pastor, o meu sofrimento é interminável. Não é não. Aprenda a obedecer. Não é interminável, não. Porque quando nós aprendemos a obedecer, nós vamos gozar de uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E que não é sua, é dele. Sim, quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus, nós começamos a viver algo que eu chamo o favor imerecido de Deus. Pouco esforço para se tornar aquilo que Ele deseja, porque a obra é dele, não sua. E quando a gente fala assim de obra, prédio, eu quero te dizer, você é a obra de Deus, e Ele é fiel para completar toda a boa obra que começou na sua vida. Eu trago textos para você entender, Ele não mentiu para você, Ele não se enganou com você, ainda que seus projetos e expectativas tenham sido frustradas, Ele é fiel para completar o que começou. E Ele começou há 2022 anos atrás numa cruz. A sua história estava marcada para se completar nele. Nele. E eu comecei a aprender sobre esse Deus que frustra projetos. Que dor, irmãos. Nossa,
Que crise! Minha carreira militar foi para a vala. Minha empresa foi para a vala. Minha prosperidade foi para a vala. E hoje, sujo no meio de uma construção, eu sou o cara mais realizado da terra. Carregando um saco de cimento com placa de sei lá de que é aqui, isso aqui? Não sei se isso é titânio não, foi no Rocha Farias. Não sei, quanto é que é o titânio? Tá caro esse negócio. Jesus. Estive lá no Rocha Farias com o Carlos, que é o poder da mente. Agora só abrindo dentro. Carlos quebrou a cabeça. Abrindo um parênteses aqui, liguei todo preocupado com a Priscila. Carlos sofreu um acidente, quebrou aqui. Rasgou um pouquinho aqui. Aí ela falou, tá bem, tá bem. Tomara que agora que quebrou a cabeça, tome jeito. Falei, uau! Que palavra motivacional. Falei, amém. Eu queria tranquilizar ela, ela me tranquilizou. Irmãos, peguei o carro do Ira, rapidinho, ele com pano aqui, sangrando. Senhor, falando no meu coração, esse lugar é um lugar de dor para você. E todas as vezes que você voltar aqui, eu vou te lembrar de onde eu te tirei e como eu te salvei. Eu lembrei exatamente do culto de virada de ano, tudo preparado, festivo. Eu quebrei o braço dia 20, à noite do dia 30. Era 31, à noite do dia 30 de dezembro. Tudo preparado, fogos, todo mundo preparado, churrascão. E eu falei para minha família assim, vai para a missão. Adore ao Senhor. Porque aqui ninguém pode fazer nada por mim. Virei o ano assistindo o culto da virada no celular. Tá bom, chorando. Esse negócio de ser durão não é comigo. Chorando bicas, os outros doentes. Tá tudo bem, irmão? Não, tá tudo bem. Minha mulher lá. Ai, Jesus. A alma, né, irmãos? A alma vem, as emoções vêm. Mas essa ida ao hospital me fez pensar de quantas acusações ainda está sobre a minha vida e que me faz paralisar todas as vezes que eu me aproximo de algo. Existem pessoas aqui que se frustrou na igreja e que todas as vezes que tem a iminência, a possibilidade de estar num lugar parecido, desenvolvendo algo parecido, fazendo novamente aquilo que a frustrou, ela trava, sente aquela dor e recua. Eu quero te dizer, ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou para te dar liberdade. Você é livre de toda acusação, você é livre de toda condenação. Em nome de Jesus, levanta e marcha. Nenhuma das dores do passado pode te paralisar. Muito provavelmente eu vou entrar naquele Rocha Faria de novo, com braço ou sem braço, com dor ou sem dor. Eu vou ter que enfrentar isso do meu passado. Eu não posso sucumbir mais. Então a dor, ela até pode vir, mas ela não pode te paralisar. Com dor ou sem dor, trinca o dente, porque você sabe para que foi chamado. Você sabe que existe uma palavra sobre a sua vida. Você sabe que existe uma expectativa não de homens, mas do Senhor sobre você. E todas as vezes que você aproximar do seu propósito, a dor vai vir incomodar. As lembranças vão vir te paralisar. Mas essas dores não me impediu de ficar 1 hora e pouco ali esperando o Carlos. Porque eu tinha uma missão, eu tinha que trazer ele de volta. Essas dores que você ainda convive com elas, não pode ter o poder de paralisar aquilo que Deus tem para você. Por isso vai ser necessário você entrar no ambiente de novo. Por isso vai ser necessário você estar com as pessoas de novo. Por isso vai ser necessário você estar aqui fazendo novamente. Porque você precisa enfrentar suas dores. Você precisa vencer elas. Aleluia. Coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. O fato de ter medo não te faz menor que ninguém. Mas a paralisia te impede de viver aquilo que Deus sonhou para você. E ele gera incômodo. E eu oro para que ele incomode você, porque não está no lugar que ele deseja.
Não tem a ver com um lugar físico. Começamos falando de uma construção física. E agora nós adentramos numa construção espiritual. Você já recebeu coisas, talentos. Você já recebeu reconhecimento para ser algo no Senhor. Abandonar isso pela dor e o medo não faz sentido. Porque sua luta não é com coisas que você pode pegar, mas regiões espirituais. O Senhor não levanta um homem e uma mulher em espírito para sucumbir a medos e dores humanas. Você vai precisar voltar aos rochas farias da vida. Você vai precisar voltar a pisar naquele lugar e sentir a dor da memória. E permanecer. E avançar naquilo que o Senhor tem proposto diante de você. Se o Senhor Jesus também gera incômodo, crises, frustrações, Ele também tem por que fazer isso na nossa vida. Porque nós somos tendenciosos a coisas momentâneas que a mão pode pegar. O boleto que a mão pode pagar. As atividades que a mão pode fazer. Mas Ele tem um propósito eterno. Ele tem uma construção espiritual na sua vida. E que nada nem ninguém vai poder parar, porque Ele é poderoso. Hoje é dia de você levantar e falar: eu vou voltar para os rochas farias da minha vida. Eu vou olhar o meu medo nos olhos e vou avançar. As crises que eu vivo hoje não vão me paralisar. Eu não vou deixar de amar a Jesus toda vez que a dor pós-pecado vier, porque eu preciso dela. Se você nunca ouviu uma pregação dizendo que você precisa de uma dor, bem-vindo essa noite. Você precisa da dor pós-pecado. É isso que vai te manter vivo. Em nome de Jesus. Se eu não posso orar hoje e tirar de você a característica de um pecador e uma pecadora, eu profetizo sobre a sua vida a dor pós-pecado, que vai te incomodar, que vai te tirar o sono, que vai fazer você chorar aos pés dele. Só tem perdão onde há arrependimento, irmão. O que move o coração perdoador de Deus é um coração quebrantado e contrito nosso. E muitos de nós só têm chorado mediante a dor. Então que assim seja, Senhor. Não nos deixa mais pecar em paz. Tira o nosso sono. Provoca um reboliço na nossa vida. Mas não nos deixa ser essa parte do corpo morta, cauterizada, que não percebe, não sente mais. Se existe propósito para tudo isso que eu preguei, um Jesus que incomoda, um Jesus que gera crise, um Jesus que desfaz o castelinho de areia dos seus planos e expectativas, existe um propósito para isso. Jesus não é um mero estraga-prazer, Ele entrou na sua vida para transformar a rota dela e para te trazer uma visão de eternidade. Ele entrou na sua vida para tirar as suas mãos de coisas momentâneas e passageiras e te habilitar a tocar coisas eternas e espirituais. Sim, nós podemos hoje vislumbrar coisas espirituais, enquanto alguns estão vislumbrando essa obra pronta. Carpete, um som bacana, um telão, seja de quê? Um forro de isopor. A gente pode contemplar uma multidão se rendendo a Cristo. A gente pode se contemplar famílias se reconciliando. Enquanto alguns chegam aqui e vê o blindex e vê as construções que a nossa mão é capaz de fazer. Nós podemos ver Jardim Maravilha tocado por um lugar físico, sendo transformada por um lugar espiritual. Eu não sei o que tem vislumbrado a sua vida nesses dias. Cada tijolo que a gente coloca aqui é um vislumbre de coisas espirituais. Eu, como pastor dessa casa, eu preciso entregar minha força nesse lugar. Eu preciso entregar tudo que eu tenho e sou para ver ovelhas crescendo
desenvolvendo, para ver famílias nesse lugar, crianças adorando o Senhor ali sobre nós. O que você tem vislumbrado na sua vida são coisas momentâneas. É o boleto dessa semana. Eu quero te dizer, o Senhor paga para você, mas isso é muito pequeno para o que Ele tem. Ele é muito pequeno, porque Ele sabe que esse boleto dessa semana vai ser pago e semana que vem tem outro. Mas se Ele conseguir abrir seus olhos espirituais, se Ele conseguir te fazer ver além da necessidade, se Ele conseguir te fazer ver além da limitação, você não vai mais parar nas crises, nos incômodos, você vai avançar para aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Sim, Ele gera crises. Ele gera incômodos. Ele veio mudar nosso pensamento e viver, porque deseja preparar-nos para a vida eterna. Escute uma coisa, com uma mente humana e natural, você não vai discernir coisas espirituais. Então Ele precisa tirar coisas materiais, para que você abra seus olhos para uma realidade espiritual. Eu tenho falado com os irmãos aqui, nem todos têm habilidade de construtores, mas cada um tem um lugar no corpo. Cada um tem um lugar no corpo, e eu já posso vislumbrar como Deus vai usar a sua vida nesse lugar. Eu já posso vislumbrar cada lágrima e oração que a sua vida vai gerar nesse lugar. Cada louvor que vai sair do seu coração ao trono da graça. Eu já posso contemplar o seu serviço ministerial sendo potencializado por uma estrutura humana, mas visando algo espiritual e eterno. Sim, Ele tem tudo isso para a gente. Ele gerou crises em nós para que abandonemos pessoas e práticas que o mundo incutiu em nós e que não é compatível com aquilo que Ele deseja. Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformei-vos pela renovação do vosso entendimento. Não resista ao crescimento. Ele vai mudar a sua forma de pensar. Eu falava sobre dízimos aqui, tinham pessoas que antes de se converter viviam contando moedinhas, hoje elas entregam o dízimo e vive talvez até melhor, mas vive. Você chegou até aqui, ele foi fiel. Alguém aqui deixou de comer hoje? Alguém aqui deixou de tomar banho hoje, a não ser aqueles que são adeptos? Alguém aqui está nu, sem roupa? Então eu quero te dizer, irmãos, apesar da sua infidelidade, Ele é fiel. Então você não dá em barganha com Ele, você dá em gratidão. Você entrega o que é dele porque é dele. E Ele transiciona a sua mente. E Ele te revela que é possível viver em fidelidade. É isso que Ele está fazendo conosco. Ele está nos dando uma mente de Cristo. Ele está dizendo para mim e para você: não trava nesse pensamento humano. Não trava nesse pensamento caído. Eu tenho um entendimento sobremodo excelente. Não paralisa nessa forma de olhar as coisas humanas. Eu quero abrir seus olhos espirituais. Sabe o que Deus quer com as pessoas aqui? Quer que você entre na segunda-feira diferente. O Senhor há 2 meses fala ao meu coração sobre murmuração. Eu quero orar nessa noite. Sabe por que da dor? Ele não aguenta mais ouvir as suas reclamações. Nós não temos cimento para continuar a obra amanhã, mas nós não somos dignos de entrar na presença dele com nenhuma reclamação. Sim, nós temos receita baixa, a fidelidade é curta, mas nós não temos o direito de murmurar, porque Ele é poderoso e nós não.
A murmuração tem gerado dor onde já deveria estar tendo júbilo. E é por isso que ele tem que gerar crises intermináveis. E é por isso que ele gera dor pós-pecado, porque murmuração é pecado. Entenda isso, você tem mais que merece. Eu tenho mais do que eu mereço. Minha vida estava destinada a ser um alcoólatra podre. O Senhor me deu uma família. O Senhor me deu filhos. Eu não tenho direito de murmurar. Ser grato. Um coração grato vai partir de uma mente e um entendimento de Cristo. Porque a ingratidão ainda é raiz de muitos. Porque a mente e o entendimento não foi revelado, não foi renovado, não foi transformado. E por que não foi transformado? Porque resiste à dor do crescimento. Porque todas as vezes que o Senhor vem com um novo nível, uma nova pressão, a continuação de um propósito, eu vou paralisar na dor e no sofrimento novamente. Você não é o que a sua escassez diz que você é. Você é tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Entenda isso, transicione a sua mente para uma mente de governo. Você não se move mais pelo que não tem. Você flui naquilo que tem e Ele já alcançou. Você é filho e filha amada de Deus. E quando você entende que você é filho e filha, a orfandade perde pressão. Pastor, eu nunca tive um abraço de um pai. Eu te apresento um Deus que é pai e que deseja te abraçar hoje. Não, Ele não quer gerar crises sem propósito. Ele quer te tirar do abismo da murmuração para você entrar num nível de celebração pelo que Ele já te deu. Nós não estamos aqui orando pelo que falta na obra. Nós celebramos por aquilo que já foi construído. E por que de tanta frustração? Por que de tanto trauma em projetos? Parece que tudo que eu faço, tudo que eu sonho, tudo que eu planejo vai por água abaixo. Isaías 55, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, assim diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos, mais excelentes e mais perfeitos do que os seus pensamentos. Fique de pé, vamos orar.